Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor aí, levanta a mão, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Deus está acima de tudo e de todos, amém? Deus nos ama, Deus tem algo de especial para mim e para você. Estamos nesta noite aqui para louvar e glorificar e exaltar a este Deus. E por que nós devemos buscar fazer isto? Porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele quer que eu e você voltemos ao início. E o que é e qual é o início? É exatamente quando na virada do dia Deus vinha falar com o homem. A gente via Deus face a face. E hoje não é diferente. Hoje temos essa oportunidade porque Jesus ali na cruz morreu por mim e por ti. E Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de ti. E para tanto, Ele preparou uma mensagem para que a gente nesta noite aqui seja fortalecido. Para que aqui nesta noite a gente saia com mais entendimento. Não do reino físico, mas do reino espiritual, ao qual nós, homens e mulheres espirituais, fazemos parte. Embora continuemos vivendo aqui neste mundo, mas temos que ter a visão e o entendimento e a compreensão do reino espiritual. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É o texto base de nossa pregação. E o tema desta pregação que Deus preparou é: o diabo não para, vírgula, e você? Você também não para? Ou você para? O diabo, ele não para. Amém? O texto diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que cuida e está de pé, cuide para que não caia. Aquele, pois, que cuida estar de pé, em outras traduções, olhe, cuide, para que não caia. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor, eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças, te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas, te agradecer por este momento tão especial, Senhor, que tu preparaste para que cada um que aqui está, ouvindo a tua voz, nesta noite, Senhor Deus, seja agraciado, Senhor, com o teu conhecimento, com o teu entendimento. Senhor, vem neste momento, toma cada mente cativa ao teu trono, que cada coração que aqui está, Senhor, esteja aberto a ouvir a tua voz, e que as nossas mentes, Senhor Deus, só escutem a partir de agora a tua voz, que nada e ninguém venha a deter, Senhor, o teu poder, o poder da tua palavra em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, toma teu lugar que é de direito, tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tu é aquele que era e aquele que há de vir. Vem, Senhor, neste lugar, toma o teu lugar. Vem aqui, Senhor, através da minha vida, falar comigo e com cada um que aqui está. Usa-me, Senhor, como teu vaso, que eu diminua, Senhor, e que tu cresças, que não seja mais eu a falar, mas sim o teu Espírito Santo a nos ministrar. Deus, em nome de Jesus, que nenhuma palavra que venha a sair agora da minha boca, Senhor Deus, saia do meu eu, do meu intelecto, Senhor Deus, mas que seja apenas e unicamente a voz do teu Espírito, o Espírito Santo, sobre a vida de cada um aqui a ministrar. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno, todo roubador da palavra, todo espírito de desvirtualização da tua palavra, de desentendimento que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito, Senhor, que estava tapando os ouvidos do teu povo, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que só os teus anjos aqui estejam, Senhor Deus, acampados, Senhor Deus, guerreando no reino do Espírito, contra esses principados, que nesta noite nós damos ordem agora, que sejam amarrados e levados fora daqui para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, um aplauso ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Acima de todas as coisas, Deus é fiel. Diz a palavra para mim e para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se Deus tem para mim e para ti preparado algo de muito mais valor do que o que a gente possa visualizar aqui na terra, você imagina o quanto é o amor desse Deus para te instruir, para me instruir, para que a gente não venha o quê? A padecer. É o desejo do Senhor que eu e você vivamos eternamente. Não por um acaso, mas diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e a vida eterna. Então Deus deu Jesus para mim e para você. Ele destituiu-se de toda a glória dele, ele deixou toda a glória dele para vir me resgatar, para vir te resgatar. Então abra o teu ouvido, meu irmão, abra os teus olhos, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a enxergar Deus em cada uma das coisas. Ele é Espírito, amém, mas Ele se demonstra aqui na terra, através das coisas naturais. Ele se faz visualizar, Ele se faz audível. Basta que eu e você tomemos um cuidado. Qual é este cuidado? De servi-lo, de buscá-lo. E aí ele vem e adverte a mim e a ti, com essa afirmação: o diabo, ele não vai parar. Ele não parou, ele não para e ele não vai parar. Dia e noite, ele vai continuar nos perturbando. Ele já sabe o fim dele, mas o objetivo dele não é mudar o fim dele, mas sim mudar o meu e o teu fim. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o meu e o teu fim é a coroa da glória. Foi para isso que Jesus manifestou-se. E o diabo, ele quer exatamente nos tirar da posição. Então ele diz, o próprio Deus, para mim e para você: o diabo não vai parar. Mas aí ele faz uma pergunta: e você? Você está parando? Diante das adversidades, você tem parado? Diante das coisas que têm se sucedido na tua vida, ruins aos teus olhos, você tem parado? Tem uma historinha que o pastor conta aqui, vira e mexe, que é exatamente do pai que ia com o filho, e o filho dirigindo o carro, e de repente aparece uma tremenda de uma tempestade, e o pai diz para o menino: não para o carro, continua. E o menino continua, e de repente fica mais torrencial aquela chuva, e o menino quer parar, e o pai diz: não pare, continue, siga em frente, não pare. Deus está dizendo para você: não pare. E o menino quer insistir em parar, e você quer insistir em parar, e Deus diz: não pare, continue. E de repente você vai ver, como aquele menino, outros carros parando à tua frente. O pai diz: se desvie e continue, não pare. Deus diz para mim e para você nesta noite: não pare. E assim eles vão, até que de repente a luz começa a ser visualizada por eles. E quando eles passam daquela tempestade, o pai diz para o menino: olha para o retrovisor agora. Ou seja, as nossas adversidades não têm que serem olhadas pelo para-brisa, mas pelo retrovisor, porque a gente já as transpassou. Em quem a gente já fez isso? Em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que no começo destes versículos ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então é no Senhor que a gente está, meus irmãos. Vamos ter paz. Essas tribulações que vão vir não nos interessam, já estão todas vencidas. Lá na cruz ele pagou todos os meus e os teus pecados. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todo o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então já foi. Você só tem que olhar agora pelo retrovisor. É para diante que você vai
para o nosso Deus, focado no Senhor. Então esta pergunta é pertinente. E você? Está parando? O versículo diz: aquele, pois, que pensa, que cuida, que tem o entendimento, que acha que está de pé, ele diz: cuide para que não caia. Então você tem que tomar cuidado. Cuidado, porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, este daí não parou e não para. Não parou e não para. Primeira coisa que Deus quer falar comigo e contigo nesta noite: temos que ficar atentos e resistir toda a hora. Eu ainda vou ser mais direto. Todos os segundos. Todos os segundos. Nós temos que estar atentos, prestando atenção. Vou te convidar a fazer um exercício nesta hora. Olhe direto, atento, só para frente. Escolhe um ponto à frente da tua vista e olhe para este ponto. E fique concentrado neste ponto. Agora pega a tua mão e levanta aqui do lado direito. E tu vai ver que teu dedo está sendo enxergado. Se tu fizeres a mesma coisa para o lado esquerdo, também tu vais enxergar. Isso chama-se a visão periférica. Deus nos fez com uma visão de 360 graus. Mas pastor, o senhor só me mostrou 180. Tu esqueceu de um pequeno, grande detalhe. Gira a tua cabeça que tem um pescoço que te permite. E aí você enxerga os outros 90 aqui, e quando você enxerga para o outro lado, você vê os outros 90. Assim você fecha 360 graus. Esteja atento. Deus, Ele nos fez atentos. Deus colocou eu e você para estarmos juntos. Por quê? Para que uns ajudem os outros. Nos ajudemos mutuamente. Então temos que estar toda hora atento. E temos que resistir. Eu tenho dito, e vou continuar dizendo, eu só quero 10 minutos diante da adversidade que se levantar contra vocês. 10 minutos que você olhe para a adversidade, feche os olhos e comece a orar. Só são 10 minutos. Mais do que isso não é necessário. O diabo vai fugir de ti. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que se eu e você resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Não existe diabo que permaneça na tua frente durante 10 minutos de oração fervorosa. E basta você orar a palavra do Senhor. Ainda há pouco aqui foi lido como texto para o dízimo e oferta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Porque o teu cajado e a tua vara me consolam, me guia. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor. Ora mais ao diabo dizendo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? E eu te garanto que essa tentação vai-se embora. Esse desejo de fazer a coisa errada vai-se embora. Que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz a palavra do Senhor: sede sóbrios, ou seja, esteja sempre consciente, atento, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes, aonde? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele manda eu e você resistir em quem? Na fé. Que é fé? É a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. E como é que eu adquiro a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que resistir firme, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É aí onde você vai vencer. Aí está a chave da nossa vitória. É na palavra. É no verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Ele é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. É Ele que eu e você temos que conhecer.
É nele que eu e você vamos conseguir resistir e vencer. Tudo e todos. Tudo e todos. Fica ligado, irmão, porque a palavra de Deus está falando que o diabo anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Segunda coisa que eu e você temos que observar: aonde temos que lutar todos os minutos? Tira essa hora daí e coloca todos os minutos. Aonde é que eu e você temos que lutar? É aqui neste campo que nós estamos? No reino material? Não é. Vê o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. A nossa luta, meu irmão, não é aqui na terra. Aqui na terra o que vai acontecer é a consequência da vitória espiritual. A nossa batalha é no reino do Espírito. Eu primeiro disse, vou à igreja. E eu vim para a igreja. Eu não cheguei na igreja e disse, eu vou para a igreja. Então primeiro eu falo para que depois aconteça. Se você tem dúvida, pega a tua Bíblia lá no livro de Gênesis que diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Então é no reino do Espírito. Você tem que se autoconter para definir que você vai vencer. Você vai vencer. Quando aparecer diante da tua vida, qualquer que seja o obstáculo, você tem que dizer, eu já venci em nome de Jesus. Eu já venci em nome de Jesus. Aí me faz lembrar Jó, quando de repente foi atormentado. Por quem? Pelo diabo. Com a permissão de quem? Do Senhor. E o diabo veio, com a permissão do Senhor, tirou tudo de Jó. Mas o que Jó disse? Jó se preocupou? Não. Disse, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele agraciou a Deus, ele louvou a Deus, ele glorificou. Então no reino do Espírito, meu irmão, é onde a gente vai ter que estar lutando. E isso é na fala, é oração. É oração. Qual foi o primeiro passo que a gente teve? Que a gente tem que o quê? Vigiar, ficar atento. Temos que orar, temos que falar com Deus incessantemente. Tire um dia da tua vida para você aprender a conversar com Deus o tempo todo, em espírito e em verdade. Não se adetenha a besteiras, se adetenha ao Senhor, para que você venha a não parar, para que você continue. Terceira coisa que Deus quer falar comigo e contigo, o diabo, ele já sabe o fim dele, e dos que ele enganar. Ou seja, Satanás, ele já sabe qual vai ser o fim dele. O fim de Satanás está escrito aqui na Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Agora no livro de Apocalipse, no próximo capítulo, no capítulo 20, no versículo 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite estarão atormentados para todo o sempre. Deu para você entender qual é o fim de Satanás? Ele não vai lutar contra isso, porque ele já sabe que isso vai se cumprir. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele vai lutar para te tirar da posição. Esse é o desejo de Satanás. É que eu e você caiamos, que nós saiamos da posição que Deus nos colocou como cristãos. Nós somos pequenos cristos, ou seja, somos imitadores de Cristo. E o que Cristo fez?
morreu para as coisas deste mundo e viveu para as coisas espirituais. E com a morte dele para as coisas deste mundo, ele alcançou para mim e para você a vida eterna. Então presta atenção, o desejo de Satanás é que você caia. Ele quer mudar o teu fim. Ele quer que você e eu percamos a nossa salvação. Então ele já sabe disso. Se você for entrar em uma luta, se você for entrar em algum jogo, você tem que conhecer o teu adversário. Você tem que conhecer as armas do teu adversário. Você tem que saber o campo de jogo que você vai jogar. E a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que decidir não mais parar, continuar firme, rumo ao alvo que é Jesus. Quarta coisa que Deus quer que eu e você entenda, eu já falei algumas vezes aqui, nós vamos agora aprofundar. O diabo não desiste de mudar o teu fim. Ele vai continuar o tempo todo tentando mudar teu fim. Observe o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Prestou atenção? Ele está tentando mudar o fim de quem? De Jó. Aí ele vai de novo e fala outra vez com Deus, e Deus novamente permite que ele volte e vá lá mexer com Jó. Olha o que é que ele diz agora no capítulo 2, versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vocês estão atentos? O que é que Deus está falando para mim e para você? Preste atenção. O diabo, ele só se aproxima de Deus quando ele tem a permissão do Senhor. Se você for ler no livro, Deus é quem pergunta: da onde tu vens? Ou seja, Deus que se direciona a ele, e ele diz de andar pela terra. E aí ele vai, Moacir, e diz assim: eu venho lá da terra, e eu vi o Moacir, mas ele está te servindo hoje porque ele tem dinheiro, porque ele tem um emprego, porque ele agora tem uma esposa, porque ele agora tem uma roupa. Se o Senhor permitir que eu vá lá e tire ele desse conforto, ele vai blasfemar. Sabe o que é que Deus faz? Parafraseando um cara que está numa mesa de jogo, ele pega todas as fichas de Deus e diz: vai lá, pode mexer nas finanças do meu filho, pode tirar os filhos do meu filho, e ele não vai blasfemar contra mim. Ou seja, Deus aposta em ti e em mim todas as fichas. Então, se porventura você perder dinheiro, se você perder bens aqui, não blasfeme contra Deus, porque foi Ele quem permitiu. Eu e você temos que entender que o diabo não vai parar, ele não vai cessar, vai continuar, seja em qual for a área. E ele começa nessa área. E Deus já tem falado para eu dizer aqui acerca de saúde, porque depois Jó vai lá e diz: é pele por pele. Ou seja, ele só está assim ainda, continua porque ele está saudável. Se ele ficar doente e for para um hospital, acometido de um câncer, ele vai chegar lá e vai murmurar. E Deus novamente vai dizer: meu filho não vai murmurar. A doença que porventura você esteja com ela, neste corpo que não te pertence, porque se te pertencesse, tu levavas quando tu for chamado, e não vai para baixo da terra.
Deixa essa doença aí. Ignora. Mas, pastor, pelo amor de Deus, é porque dói demais. Querido, mais dor Jesus sentiu lá na cruz. E antes de ir, foram 39 cipuadas. Ele já podia ter desistido, mas ele foi por mim e por ti. Ele decidiu ser pregado na cruz. Então a dor que a gente porventura venha a passar, seja ela qual for a doença, vai ter que amputar um braço, glória a Deus. Vai chegar lá na sessão dos amputados e vai chegar sorrindo, mostrando para as pessoas o poder de Deus na tua vida. E eu acho ótimo, porque todo mundo olha para mim e diz assim, é um doido. Esse homem virou doido agora. Eu digo, então está ótimo mesmo, estou perfeito. Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus para o mundo são loucura. Não é fácil, Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, vou repetir, no mundo tereis aflições. Mas você e eu temos que nos preparar para isso. É o desenvolvimento que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 12, que a gente tem que desenvolver a nossa libertação das coisas deste mundo. Tem que se libertar das coisas da carne. A carne, ela é maldita. A carne é fraca, querido. Ela é tendenciosa para as coisas de quê? Do mundo, porque ela pertence ao mundo. Então o que Deus está falando aqui para mim e para você, é que o diabo quer é mudar o meu e o teu fim. Ele quer que a gente blasfeme, que a gente reclame, que a gente murmure, que a gente caia, que a gente pare. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Temos que andar, nem que seja 1 centímetro, mas a gente vai andando de centímetro em centímetro. Pergunto eu aqui a cada um, por um acaso você, quando nasceu, conseguia pelo menos levantar a cabeça assim? Não. Era tua mãe quem te virava. Mas você devagarzinho foi aprendendo a fazer o quê? Levantar a cabeça. Aí quando mais do que um dia, você consegue levantar um pouquinho a bunda. Até o dia em que você consegue ficar de 4 ali no berço. Consegue agirar no berço. Aí consegue se levantar, até então você não anda. Mas hoje eu te peço uma coisa. Se você quiser ir andar comigo ou correr, está convidado. Você hoje corre. Você conseguiu desenvolver a tua libertação da paralisia. A tua paralisia espiritual tem que ser vencida. Se lembra que quando nós chegamos aqui até a presença do Senhor, nós éramos iguais às estátuas, que têm boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não pegam, tem pés, mas não andam. Nós éramos iguais àquilo ali, porque nós éramos dotados de uma maldição hereditária, a maldição da idolatria. Todos nós, sem exceção. Mas nós estamos o quê? Desenvolvendo. Então a gente tem que estar atento, que o diabo quer é exatamente isso, mudar o nosso fim. Se eu e você não atentarmos para estas coisas que estão sendo faladas, a gente vai cair, a gente vai esmurecer. Se está ruim em alguma situação, meu querido, ora a Deus, chama o teu irmão, chama a tua irmã, conversa com ele. Mas o mais importante é você e Deus. É você e Deus. Jesus, após a última ceia, ele convidou os 11 que ali estavam com ele para ir até o Getsemane. E lá chegando, ele chamou 3 para ir com ele. Ou seja, 8 ficaram. Mas aos 3 que foram para ele, que eram os mais próximos, chegando em um determinado local, ele disse: fiquem aí que eu vou até ali à frente orar. E pediu que eles intercedessem. Por que é que ele deixou os 3? Porque era o momento dele com Deus. É você com Deus. Não quero dizer que você não possa ter, deve ter as pessoas, é para isso que nós estamos aqui. Vão ter os mais achegados e os menos.
Mas eu e você não podemos deixar de ter o nosso momento com Deus, individual, porque é ali que Ele vai falar mais fortemente ao meu e ao teu coração, é ali que você vai ter mais a presença dEle, é ali que Ele vai dizer assim: meu filho, presta atenção, o diabo quer mudar o teu destino, ele quer mudar o teu fim, mas eu estou aqui para te levar nos braços se preciso for, mas eu estou ao teu lado. Então o diabo, ele quer mudar o teu fim. Não deixe o diabo mudar teu fim. Não deixe. Não deixe. Depende de quem? Diga assim: de mim. Só depende de você. Só depende de mim. É individual. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ponto. Examine-se o homem a si mesmo. E as tribulações que você passa, também nós passamos. Cada um dentro do seu quadrado, como a gente usa o termo. Cada um tem. São proporções, são níveis, são situações. Mas todos nós temos. Temos tentações. Não há ninguém aqui que não seja todos os dias tentado por Satanás, porque ele não para. Ele não para. Você tem que entender o seguinte: o diabo, ele é mais crente do que muitos crentes. O diabo é mais crente do que muitos crentes. Sabe por quê? Porque ele acredita mais em Deus do que muitos crentes. Porque ele sabe que esta palavra, ele confia que a palavra de Deus não vai falhar, então ele sabe o fim dele. E aí eu pergunto: e você está acreditando verdadeiramente na palavra? Quando você diz: o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar, e lá na frente você começa a ter medo, a temer alguma ausência, você está acreditando que a palavra de Deus não é verdadeira. Você está acreditando que Jesus não está ao teu lado. Mas pastor, é a palavra que diz: e estou convosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus. Então você não pode murmurar, nós não temos que ter medo. O Espírito que Deus nos deu não foi de medo, não foi de temor, mas foi de fortaleza, de ousadia e de moderação. Nós temos que ser ousados, temos que ser fortes, temos que crer naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra, meu irmão, e não é palavra de persuasão humana, é a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. A gente tem que ter este conhecimento, tem que ter este entendimento, porque se eu e você, nós não tivermos esse entendimento, nós não acreditaremos o fim que está preparado para mim e para você. E aí eu te pergunto esta noite: qual é o teu fim que foi preparado por Deus? Você sabe? Pois então eu vou te dar uma dica. Pega a tua Bíblia aí e abre no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 e 5, que diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É isso aí que está preparado para mim e para ti. E tu vai largar disso, porque o diabo, com a autorização do Senhor, tirou alguma coisa de ti? Seja lá o que for, meu irmão, não vá mais dar ouvidos a Satanás. Ouça a voz do Senhor que diz: não pare, não pare, siga em frente, siga em frente.
Tome posse dessa palavra. Você não ponha teu pé neste degrau que eu vou falar aqui. Que degrau é esse, pastor? O degrau da soberba. Quando eu acho que sou forte, eu acabei com a minha vida. Porque a soberba é o último degrau antes da queda. Fica com os teus 2 pés num degrau que é forte, que é a fortaleza. E que degrau é esse, pastor? A humildade. Seja humilde. Entenda que você não é mais e não é menos do que ninguém. Mas que você, no Senhor, é tudo. Que você não é nada sem o Senhor, mas que com Ele você é tudo. Por isso que a gente iniciou esta pregação, trazendo esse versículo, e é o mesmo versículo que a gente vai estar encerrando. Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não deixe a ponta de soberba adentrar o teu coração, porque é exatamente esta soberba que fez com que o diabo fosse lançado fora. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, vocês depois podem ler em casa, está escrito que ele era cheio de formosura, de sabedoria. Aí diz assim: até o dia em que ensoberbeceu o teu coração. Então, meu querido, não é porque você está aqui neste altar, não é porque você está levando a palavra do Senhor, que você é mais do que alguém. Somos todos iguais perante a Deus. Cada um tem que ser um vaso para a honra e a glória dele. Deus, ele quer usar a mim, quer usar a ti, não para que eu e você sejamos engrandecidos, mas para que ele seja engrandecido em mim e em ti. Por isso que todos os templos evangélicos, o que mais tem lá, quase que na sua totalidade, são os ex-desviados, os ex-perdidos, os ex-idólatras, os ex-alcoólatras. Mas pastor, por que o senhor não disse a totalidade? Porque existem muitos infiltrados. Existem muitos que estão em nosso meio, mas que não fazem parte do nosso meio. Pastor, muito bem, o teu problema é com a palavra de Deus, que diz que naquele dia muitos chegarão a mim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome. E ele vai dizer: nunca os conheci. Por um acaso eles não estavam aqui dentro? Por um acaso? Queridos, a Bíblia está aqui para ensinar a mim e a ti. Isso aqui é o nosso manual de instrução. Medita nela. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão que não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no meio dos pecadores, mas o prazer dele está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É aqui que nós temos que estar, é nesta palavra, porque aqui nós vamos vencer. Temos que permanecer sendo ex-drogados, ex-viciados, ex-adúlteros, ex-pornográficos, ex-homicidas, ex-prostitutos. Tudo que não presta é o que nós temos que ser. E deixa o povo se doer. Deixa o mundo dizer: está vendo, fez tudo que não presta, agora diz que é cristão. Glória a Deus por isso. O problema deles é que eles querem ser aquele malfeitor que, ao invés de ter pedido a Deus clemência, não. Foi julgar a Deus, foi confrontar a Deus, foi blasfemar contra Deus e não teve o direito à vida eterna. Já o outro, que na hora da morte ali, converteu o coração dele de fato e de direito ao arrependimento das mazelas que fez, ouviu da voz do próprio Deus dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não pare, não pare, não pare nunca. Diz a palavra do Senhor, o livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo diz para mim e para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Detalhe é agora, querido, ao que vencer, ao que não parar, ao que continuar lutando, não receberá o dano da segunda morte. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1.